O que você sente quando lê uma notícia de crueldade extrema? Indignação, raiva, medo? Uma pergunta inevitável talvez venha à sua mente: existe limite para a maldade humana? Ou ainda, como alguém pode fazer algo assim? A resposta mais confortável que encontramos é simples: eu jamais faria isso. Mas será mesmo? Olá, meu nome é Jean, esse é o canal Rocha e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Todos nós somos muito bons em julgar, rotular e condenar as outras pessoas. Mas antes de julgar o outro, talvez precisamos nos perguntar: o que é o mal? Hoje, muitos diriam que depende do ponto de vista, o que é errado para mim pode não ser errado para você. Mas essa definição falha quando a gente enfrenta, por exemplo, genocídios, abusos, torturas. Nem tudo é relativo. Então talvez o mal seja aquilo que a sociedade condena, aquilo que a lei define como crime. Mas e quando a própria sociedade erra? A escravidão, por exemplo, já foi legal. O nazismo foi legal. Se o mal depende apenas da lei, então ele muda conforme o poder muda? Algo em nós diz que não. Algo em nós intui que certas coisas são erradas, mesmo quando todos dizem que não são. Mas a pergunta que fica: de onde vem essa intuição? No século XVII, Thomas Hobbes imaginou um mundo sem leis. Em sua obra O Leviatã, ele descreveu um cenário onde cada pessoa luta por sobrevivência, sem governo, sem regras. A vida, segundo ele, seria solitária, pobre, sórdida, xoxa, capenga, manca, brutal e curta. Para Hobbes, o ser humano não precisa aprender a ser egoísta, porque ele já nasce movido por autopreservação. Se isso for verdade, então a sociedade não nos corrompe, ela nos contém. Então que surge uma pergunta desconfortável: se não houvesse consequências, você confiaria plenamente em qualquer pessoa? Mas a verdade é que nem todos concordaram. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, argumentou que o homem nasce bom. Segundo ele, a gente traz dentro da gente uma piedade natural, uma repulsa espontânea ao sofrimento da outra pessoa. O problema, segundo ele, começa quando surgem a propriedade privada, o status, a comparação, quando alguém olha para alguma coisa e diz: isso é meu. Para Rousseau, nós não nascemos maus, nós somos deformados pela sociedade. Mas então surge uma nova dificuldade. Se a sociedade nos corrompe, quem corrompeu a primeira sociedade? No século XX, após o Holocausto, uma filósofa ficou perturbada por algo inesperado. Hannah Arendt acompanhou o julgamento de Adolf Eichmann, o homem responsável por toda a logística dos campos de concentração nazistas. E nesse julgamento, ela esperava encontrar um monstro. Só que o que ela encontrou, na verdade, foi algo bastante comum. Ela encontrou um homem comum. Esse homem não tinha ódio explosivo, não tinha fanatismo teatral, apenas eficiência burocrática. E ela chamou isso de banalidade do mal. O mal pode vir de demônios internos evidentes, pode vir da incapacidade de pensar, da obediência automática, da desumanização silenciosa das outras pessoas. Talvez o mais assustador não seja que existam monstros, talvez seja que pessoas comuns como eu e você possam se tornar instrumentos de destruição sem perceber. Agora deixa eu te propor um desafio. Imagine comigo, existe um botão invisível que só você pode ver. Se você apertar, ganha 10 milhões de reais. Mas alguém em outro país, alguém desconhecido, morre. E ninguém jamais descobre que você é o responsável pela morte daquela pessoa. A pergunta que fica: você apertaria? Se a resposta for não, isso prova a sua bondade ou prova apenas que você tem medo das consequências? Se não há punição, o que te impede de fazer? Complexo, né? Essa pergunta não é sobre o dinheiro, é sobre o coração humano. Talvez a filosofia esteja certa ao levantar perguntas, mas as respostas talvez não te convençam. Aqui entra uma proposta diferente. No século IV, Agostinho de Hipona afirmou que o mal não é uma substância, que ele é uma privação, na verdade. Ele é a ausência do bem. O mal surge quando a vontade se desordena, quando a gente ama coisas menores mais do que o bem maior. Não somos criados maus, mas somos capazes de nos afastar radicalmente do bem. Quando a gente olha para essa questão de uma perspectiva bíblica, percebemos que depois da queda nós não ficamos levemente inclinados ao mal, nós somos profundamente corrompidos. Não somos apenas bons que às vezes falham, somos pecadores que às vezes fazem o bem.
Isso explica Hobbes, isso explica Rousseau, isso explica Arendt, explica o botão invisível e explica por que reconhecemos o mal nas manchetes, mas raramente no espelho. O que a gente esconde ou não percebe, a lei de Deus revela. Ela expõe a inveja, o egoísmo, o orgulho, a autopreservação absoluta. A lei de Deus nos desmonta completamente. Mas o Evangelho anuncia algo impensável. Em Jesus Cristo, o mal não é ignorado, ele é enfrentado. Não apenas o mal que sofremos, mas o mal que praticamos. A pergunta inicial do nosso vídeo era: nascemos maus ou somos corrompidos? A resposta cristã é desconfortável e ao mesmo tempo libertadora. O mal não está apenas nos noticiários, está na condição humana. Mas a última palavra não é corrupção, é graça. O contrário do mal não é a perfeição moral, é arrependimento. Não é um orgulho ético, é dependência. A batalha contra a maldade não começa mudando o mundo, começa reconhecendo que a gente precisa ser transformado. E é aqui que está a boa notícia. Nós não vencemos o mal. Cristo venceu. E a vitória dele também é nossa. Nós não lutamos sozinhos. Lutamos como quem já foi alcançado pela graça. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Valeu!